olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por esse momento, tanto na Tua presença como na Tua casa, e assim nós podemos estar com o corpo, com o nosso espírito, com a nossa mente, ligados ao Senhor. O lugar que o Senhor se agrada, na condição que o Senhor se agrada, fazendo, pensando, ouvindo e falando que o Senhor se agrada. Isso para nós é um privilégio, poder fazer isso publicamente, sem ter que nos esconder, sem ter que ser em um horário atípico, como em tantos lugares deste mundo tem que ser. Aqueles que vieram de fora puderam trazer consigo sua Bíblia, muitos até sua camiseta escrito o nome do Senhor Jesus. E agora estamos aqui, sem correr o risco de sermos interrompidos por estarmos professando a nossa fé, por estarmos louvando o nome do Senhor, por estarmos falando e propagando a Tua palavra. Isso é uma bênção, meu Deus, é um privilégio. Nós temos liberdade, condição, e sabemos que o Senhor se agrada de nós assim. E eu te agradeço por estar aqui nesse país, nessa condição, neste templo, estar aqui, meu Deus, e poder fazer tudo isso para o Senhor e em nome do Senhor. Eu oro e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa, para que esse momento que nós dedicamos ao Senhor, o momento desse culto, dessa palavra, desse louvor, das orações que nós faremos a seguir, que tudo, meu Deus, comece e termine no Senhor. Porque nós vemos que o que tem faltado na vida de tantos é o processo. Não é o querer, mas é o ouvir. Está escrito, se quiserdes ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. E quantos, meu Deus, querem? Mas são muito poucos aqueles que ouvem, que dão ouvidos, que seguem, que praticam, que dão ao Senhor condições do Senhor vir, do Senhor operar, abençoar, do Senhor trabalhar em nosso favor, do Senhor fazer a diferença. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados, meu Deus, que nós cometemos. Cada um deles, aquilo que aconteceu na nossa carne, que ainda que tivemos a direção, a palavra, a orientação, a inspiração do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, ainda assim fizemos, agimos e pendemos para a carne. Nos perdoa. Quantas situações emocionais, quantas situações, meu Deus, carnais, situações estas que o Senhor reprova, que o Senhor abomina, que o Senhor, meu Deus, não estão, o Senhor não está nelas. Eu peço que não só o Senhor nos perdoe, como tenha misericórdia de nós, nos ensina, se ainda, meu Deus, com a palavra que foi pregada, que foi orientada, dirigida, se não foi aprendido aquilo que o Senhor tem, o que o Senhor tem dito, falado, que venhamos a aprender com o Senhor. Que o Senhor nos conceda essa dádiva de aprendermos hoje e de crescermos hoje. Eu peço que o Senhor use a palavra, use o louvor, use tudo que nós temos aqui à nossa disposição. Esse templo, cada um de nós, a Bíblia, os exemplos que já foram usados e aqueles que ainda o Senhor venha e que o Senhor permita serem usados para mover, meu Deus, o teu povo para a direção do Senhor. Que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que seja o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, quem venha assumir o controle dessa reunião, para que ela entre, meu Deus, e venha além dos nossos ouvidos, mas que ela chegue até o coração, a tua palavra, o toque do teu Espírito Santo, e que nos leve, meu Deus, a irmos além, a fazermos mais, a crermos, meu Deus, como ainda não tínhamos crido, e que a nossa fé seja manifestada em obras, em atitudes e em comportamentos.
Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado por estar aqui, por fazer parte disso. E eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que seja o Senhor quem nos conduza e nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá para Gênesis 18. Gênesis 18. Versículo 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão. Diga novamente. Junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha. Amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade. Você riu. Aqui eu começo por algo que tem ainda sido um pesadelo, um drama e algo assim exagerado para muitos. O momento. Quantos ainda definem a vida pelo momento, por um momento? Graças a Deus que o Senhor não é assim.
Então, isso aqui já para nós é uma lição, um aprendizado. E para algumas pessoas é a resposta de que você pode até ter do teu lado, você pode ter junto com você uma pessoa, por exemplo, como Abraão tinha, Sara, que não corresponde, que estraga aquele momento ímpar da sua vida, que estraga, né, aquele preparo, mas ela não tem poder de invalidar a tua construção, ela não tem o poder de estragar a tua vida. Porque vamos lá, o Senhor não define a nossa vida por um momento. Quem define a nossa vida por um momento somos nós. Tem muita gente que vive culpada. Eu fiz isso. E naquele dia eu errei. Não, você errou. E você sim pode definir a tua vida por um momento. Você pode definir a tua vida por uma atitude. Você pode definir a tua vida por uma palavra, por exemplo. Deus não é assim. Porque vamos lá. Isso aqui é para dar segurança para cada um de nós. Porque já imaginou se Deus ele mudasse de ideia por causa de uma atitude de alguém que nem é a gente, não somos nós, né? Por exemplo, alguém que não sou eu da minha vida, alguém que está comigo, que é acessório. Sara não era uma pessoa, por exemplo, que dava para o Abraão se afastar dela, se separar dela e seguir sozinho. E você deve saber e entender que Deus sabe disso. Para aqueles que ainda têm aquele pensamento, não, isso tem que cair por terra agora, hoje. Daqueles que ainda pensam assim, não, mas no meu caso, o meu cônjuge, ele não tem essa fé, olha o meu cônjuge, olha as coisas que ela fala, olha as coisas que ele fala, olha as coisas que ele ainda faz, olha como essa pessoa ainda age, por isso que Deus me abençoa. Por isso que Deus não me responde, por isso que Deus não me honra. Mentira. E isso é uma mentira que você conta para você, para justificar onde você está, e não tem a ver com Deus. Não é algo que tem a ver com Deus, porque está aqui. Foi o anjo do Senhor que falou para ele, olha, daqui um ano eu vou voltar e Sara terá um filho nos braços. O Abraão creu? Creu ou não creu? E a Sara? A Sara não creu, porque ela não disse amém, eu tomo posse, é isso mesmo, ela riu. E ela não riu como, não foi um riso de alegria, não foi aquele rompante, sabe, de felicidade, de alegria. Não, foi aquele riso de incredulidade. Meu Deus, na minha idade, como? Foi uma atitude, foi uma reação dela de incredulidade. Tanto que a resposta que o anjo do Senhor disse foi o seguinte: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele falando, para Deus tem alguma coisa que é impossível? Então isso, talvez você pode pensar, eu não estou melhor, porque minha mulher, ela ainda faz isso, ela fala assim, ela age assim, ela tem tal postura. Eu não estou melhor porque o meu marido não é crente, meu marido não é fiel, meu marido não está comigo nas orações, meu marido não está comigo nos propósitos, meu marido não me acompanha na fé. Não. Deus não nos abençoa por causa da outra, a não ser que a gente for como Ló. O Ló ele era respingado pelo Abraão. E não é possível que você, uma pessoa que está ouvindo a palavra e não é de agora, já tem tempo, que você ainda aceite ser apenas um dos espingados pela bênção, como era o Ló. Por quê? Porque nós temos chamado para sermos a bênção. De ter o derramamento direto de Deus na nossa vida e não de estarmos apenas ao redor de alguém que vai ser abençoado e
por estarmos perto dessa pessoa, então a bênção dela, a bênção da vida dela vai respingar na minha. Não. Nós temos chamado para sermos a bênção, como Abraão tinha, para ser a bênção, para ser o possuidor da bênção de Deus, da promessa de Deus para a vida dele, de ser aquele que era o titular. Não, Deus falou comigo, Deus prometeu para mim. E era o que estava acontecendo. E o Abraão não foi abençoado por causa desse momento. E o momento foi muito bom. Eu diria aqui que o Abraão ele foi impecável na reação dele àquela visita daqueles 3 homens. Ele foi impecável. Mas aqui foi apenas o reflexo do que ele já vinha fazendo, daquilo que ele fazia sozinho, daquilo que ele fazia repetidamente, daquilo que ele já estava esperando. Porque não adianta, tem coisa que não dá para você prever. É igual a volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? Quando que Jesus vai voltar? Sabe qual deveria ser a nossa resposta? Agora. Para mim, Jesus vai voltar agora. Se Jesus voltar agora, eu estou preparado? Eu estou. Eu não sei quando ele vai voltar. Se é daqui 1 minuto ou se é daqui um século. Ninguém sabe. E ainda que alguém me dissesse assim, ó, Deus me revelou que ele vai voltar tal dia e tal hora, eu não acreditaria. Porque está escrito que nem ao Filho foi revelado. Você imagina, igual esses dias aí que falaram para mim, teve um pastor que morreu, avisou que o povo era para esperar ele, que ele ia ressuscitar no 3º dia. E esperaram. Mas ele não ressuscitou. Aí, por fim, tiveram que enterrar ele mesmo e vai. Sabe, tem umas coisas assim, mas Jesus, que dia que Jesus vai voltar? Agora. Aí, se ele não voltar agora, eu continuo esperando ele para agora, o agora de sempre. Então, não dá para eu me preparar. Eu tenho que estar preparado, agora, já. Jesus voltar, que ele me encontre nessa fé, nesse espírito. E não apenas na posição física de estar no altar, mas na posição espiritual de estar no altar. Deus não nos abençoa. Se você é aquela pessoa que ainda acredita que é um momento, que é uma situação, que é o agora, não, a gente precisa tirar, jogar por terra essa ideia de que é um momento. Inclusive, você precisa tirar da sua mente essa questão de definir a tua vida por um momento, seja ele bom, seja ele muito bom ou seja ele um momento péssimo. Essa é uma frase, inclusive, que você lê nos livros, você ouve nas pregações, no programa, a bispa sempre está dizendo, não defina a sua vida pelo momento. Não defina. Porque às vezes você pode ter um momento, é igual o dinheiro. Você recebe uma dinheirama, um monte de dinheiro. Ganhei uma bolada, agora eu vou sair comprando as coisas? É assim que tem que agir? Não. Você tem que ter equilíbrio. Fiz um negócio que foi péssimo, perdi muito, então agora nunca mais vou ter nada também? Não. Todo mundo se voltou contra mim, estão falando mal de mim, estão me rejeitando, não tenho o apoio de ninguém, está tudo muito difícil, tal. É o momento. E o momento deve limitar-se a ser apenas o momento. Ele não pode ser eternizado.
perpetuado. Ah, não, agora... E tem muita gente que vive falando, agora minha vida vai ser só isso. Ah, agora vai ser assim. Ah, agora minha vida vai ficar de tal maneira. Não. Não vai ser assim. Você não pode aceitar isso, ah, meu momento. Ou então, se você tem alguém do teu lado como uma Sara, e você vive jogando fora as oportunidades, porque tem alguém que mostra para você todo dia que não quer mudar, que não vai mudar, que quando chega um momento especial, estraga tudo, igual a Sara. Mas eu te pergunto de novo, por causa de Sara, o Senhor deixou de voltar? Hã? Ah, não, então como Sara riu, então não vou mais, não vou cumprir mais. Abraão, você perdeu tudo porque Sara riu. Deus fez isso com ele? Não. Porque Deus não define a nossa vida, Deus não nos dá respostas pelo momento, principalmente pelo momento de alguém que nem nós somos. Então isso para você que tinha essa ideia de que, por causa do fulano, eu não fui abençoado. Ah, minha vida está assim por causa do cicrano. Ah, eu não estou melhor por causa do fulano. Não, você não está melhor por sua causa. Por sua responsabilidade, não é por causa de ninguém. Ah, mas e se tem alguém junto comigo por causa de Sara? Deus não vai deixar de fazer na tua vida o que Ele tem que fazer por causa de uma Sara rindo. Por causa de uma manifestação de incredulidade da Sara. Por conta de uma imaturidade, por conta de uma atitude vacilante. Deus não é assim. Mas vamos lá, gente. Tem muita gente que ainda olha para Deus e pensa que Deus faz e que Deus vai agir da mesma maneira que a pessoa agiria se ela estivesse no lugar de Deus. E tem gente aqui que, se fosse Deus, não abençoaria mais o Abraão. É ou não é verdade? Tem gente que, se fosse Deus e estivesse falando com Abraão, e lá dentro da tenda, escondida, tivesse uma Sara, a mulher do Abraão, que risse, ia se sentir como? Qual a palavra? Ofendido. Lembra da palavra da semana passada? Não se ofenda. Ah, mas às vezes eu estou fazendo algo para o fulano, está lá o marido dela falando algo, está lá a mulher dele falando algo, está lá o filho dele, está lá o pai dele, a mãe dele. Foque-se naquilo que você tem que se focar. Não seja fraco, quem se ofende é fraco. Quem se ofende não se conhece. E não se conhece porque não conhece a Deus ainda, porque a gente se conhece a partir do momento que a gente conhece a Deus, e a gente sabe o tanto que a gente pode nele. A gente recebe o amor dele, não fica mais nem atrás de alguma coisa, de algum resto na vida, de alguma sobra, seja emocional, financeiro, seja alguma coisa, um objeto, um lugar, não. Quando você conhece a Deus, você vive plenamente, ainda que seja com pouco. Consegue entender isso ou não? É igual Paulo disse. Sei ter abundância e sei viver com pouco. Sei estar com sobra e sei viver faltando. Ah, mas a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, mas os momentos de prova, de teste que tem, a pessoa tem plenitude. E a plenitude dela na vida não depende do que ela tem no bolso, na conta, na despensa, não depende se ela está acompanhada ou muito bem acompanhada ou não. A melhor companhia dela é a presença do Espírito Santo. E quanto mais sozinha ela está, isso reverbera, porque ela percebe o conselho, ela percebe o consolo, como Jesus disse que o Consolador, o Conselheiro, ele estaria conosco. Ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, o Conselheiro, que é o Espírito Santo. Então a vida plena não se trata de algo, não se trata de um lugar, de um endereço,
da quantidade de coisas boas que está na vida, nas mãos da gente, mas se trata de quem nós somos. Quando você é algo que foi estabelecido por Deus, você crê nisso e você vive dessa maneira, a sua vida é plena. Você não vai mais depender de alguma coisa ou de alguém. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Aqui nós vemos um Abraão que estava preparado, que não foi abençoado por causa do momento. E olha que o momento dele, eu repito, a atitude dele para com aqueles 3 homens foi impecável. Impecável. Mas vamos começar aqui de onde veio isso. Quando a gente vai lá para o capítulo 15 de Gênesis, a gente veja que aqui aparece, né? Aqui fala, o Senhor apareceu novamente a Abraão. Já fazia tempo já que Deus não aparecia para ele. A Bíblia diz. E como que o Senhor apareceu? Na figura de um daqueles 3 homens. O Abraão não sabia quando, ele não sabia como a gente às vezes não sabe como Deus vai se manifestar na vida da gente. Não sabe quando. Não sabe de alguns detalhes. Mas assim como Abraão, a gente sabe o que deve fazer. E aí é onde entra a construção do Abraão. A Bíblia diz que o Abraão estava sentado na entrada, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Sentado. Na entrada da tenda dele, na hora mais quente do dia, olhando para fora. Quando Deus apareceu lá atrás para o Abraão, num momento que Deus já tinha, a primeira vez que Deus falou com Abraão, que a Bíblia registra, Deus disse assim para o Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu vou determinar. O Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Como é que ele obedeceu? Saindo. Então vamos separar uma coisa da outra. Eu falar assim, eu obedeço, não quer dizer que eu estou obedecendo. Falar amém, falar sim, Senhor, não quer dizer obediência. Quem entendeu isso? Vamos lembrar daquela parábola que Jesus contou. O pai que tinha 2 filhos. Filho, vamos trabalhar comigo na vinha amanhã? Não, pai, não vou não. Falou para o outro filho, filho, vamos trabalhar comigo na vinha amanhã? Pode deixar, pai, amanhã eu vou estar lá cedo. Quando chegou no outro dia, aquele filho que falou, pai, eu vou. Ele não foi. Mas aquele que falou que não ia, ele se arrependeu e foi. Qual que obedeceu o pai? O que falou ou o que foi? Então veja que não é dizer sim, Senhor. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro responderam eles. Jesus diz, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E ele estava se referindo de gente que vivia dizendo, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu pratico as leis, mas não fazia. Não adianta você ter a camiseta, ter a imagem, ter ali o estereótipo, e até falar, sim, Senhor, eu creio. É igual a gente vê, você pega essas músicas agora, dessa atualidade, as músicas evangélicas, dá a impressão que o povo está sentindo algo assim,
incrível. E o que eles falam, né, uma coisa assim, olha, cada expressão, cada frase. Mas aí, cada semana é uma notícia de alguém que tem uma vida mais ímpia do que a vida do ímpio declarado. É isso que Deus quer? Que você cante bem, que você fale, fique ali minutos e minutos dizendo, eu creio, eu amo, tu és bom, o Senhor é meu tudo. Mas aí na tua vida você passa por cima daquilo que Deus disse para você respeitar, de você fazer, de você não tocar, de você não alimentar na tua mente, não fazer pela carne, pela tua vontade. Não é isso que Deus quer. Não é essa a vontade de Deus. Então, quando Deus falou, a obediência do Abraão foi fazer, foi sair. Não foi dizer. Ele fez, ele obedeceu. E é isso que Deus quer de nós. Isso é o que fez do Abraão chegar nessa época aqui que ele recebeu essa visita e ouvir a confirmação. Eu voltarei daqui 1 ano e nesse tempo a Sara vai ter um filho. Então vamos lá, Deus falou com ele saiu. Deu um tempo, estava há anos o Abraão esperando o cumprimento da promessa, mas obedecendo. Já morando em tendas, não tendo um lugar, uma terra dele, fixa, para ele e o seu povo morar, mas morando onde Deus o mandava fazer acampamento. Isso fazia parte, era um sacrifício que Deus requeria dele. Veja que o Abraão não fugia de sacrifício. Saiu da comodidade, do conforto, da estabilidade, ou pelo menos daquela aparente estabilidade que ele tinha na terra do pai dele, na casa do pai dele. Porque imagina, morar em tendas, sem o lugar que você está ser seu, não é uma vida que alguém queira. É ou não é verdade? Você não quer pegar uma barraca e montar num terreno ali, e correr o risco daqui a pouco chegar uma autoridade, a polícia, ou o próprio dono do lugar dizer, você não pode ficar aqui não, aí você tem que ir para outro lugar, depois ir para outro lugar. Você não quer. E essa era a vida do Abraão. E não era a vida dele porque ele estava fugindo de alguém. Olha a diferença. Quando você estiver passando por algo que não é agradável, você tem que sempre se fazer essa pergunta. Por que eu estou vivendo? Por que eu estou passando por isso? É por um propósito? É porque eu estou pagando preço em Deus? Ou é por inconsequência minha? Porque tem coisa que não adianta você perguntar, Senhor, por que o Senhor deixou? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou nessa condição? Inconsequência. Você faz errado, você vai ter o resultado do que você fez. Então tem gente que não cabe a pergunta, por quê? Porque a resposta você já tem, porque eu plantei para isso. Porque eu vim para cá, porque eu quis isso, porque quando me avisaram, quando me alertaram, quando o próprio Deus colocou para mim um limite, eu não respeitei. Agora eu cheguei nesse estado, nessa situação. Não era o caso do Abraão. Anos depois, o Abraão estava lá dentro da tenda, pensativo, e aí, pensativo, quando a gente fica pensativo, nunca é bom. Sabe quando você fala para alguém assim, eu estou pensativo? Quando você está pensativo, que fala, eu estou refletindo, agora eu estou pensando em algo. A Bíblia diz que a gente tem que pensar nas coisas do alto. A gente tem que pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O Abraão, quando aconteceu isso, que é o capítulo 15, ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava dentro da tenda e estava ali pensando, minha vida está indo bem, mas com relação a ter filho, eu não vou ter descendente. O meu herdeiro
vai ser o Eliezer de Damasco. Está aqui, ó. Ó, soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? O Senhor disse, ele ainda disse, tu não me deste filho algum, servo da minha casa será meu herdeiro. Ele estava pensando em quem naquele momento? Ele estava pensando em Deus? Hã? Em que ele estava pensando? Força a sua mente aí, agora é hora de pensar. Ele estava pensando nas coisas da terra. E isso, o nome disso é circunstâncias. Está entendendo? Para que ele estava olhando? Idade, mulher dele, certamente pensando, não engravidou até hoje. Não engravidar mais não. Não vai, estou vendo que não. Tem tanta coisa boa na minha vida, sabe quando a gente começa a se convencer, não, tem muita coisa boa, mas essa parte não. Isso aqui não. Vem Deus e diz assim para ele, não tenha medo, eu sou teu escudo. Não tenha medo. Abraão, não tenha medo. Quando a gente começa a olhar demais, diga olhar demais, diga pensar demais, diga falar demais da circunstância, do contexto, você começa a gerar medo. Está difícil, está complicado, não dá mais tempo, passou o prazo, todos estão contra mim, não tem jeito, não consigo, já tentei, não deu certo. É isso aí, é isso aí. A gente começa a gerar medo. Por que Deus chegou? A primeira coisa que Deus falou para ele, não tenha medo. Porque ele estava com o quê? Com o que ele estava? Medo. Ele estava com medo. Deus veio e disse, Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo. E grande vai ser a tua recompensa. Qual a recompensa que Deus estava falando? Recompensa de quê? Ele estava trabalhando numa das firmas de Deus? Qual a recompensa? A recompensa do quê? A recompensa da obediência que ele estava praticando a Deus. Porque onde ele estava e do jeito que ele estava vivendo a vida dele era em obediência. Está entendendo? Ele não escolheu viver daquele jeito, para ele, por ele. Ele estava naquela vida em obediência a Deus. Então, Senhor, não tenha medo, grande será a tua recompensa. E aí ele falou tudo isso, ele soltou o que estava dentro dele. Eu não tenho filho, o Senhor não me deu filho. E Deus disse depois para ele, não, você não vai ficar assim, você vai ter um filho. Só que o Senhor falou assim para ele, aí você vai entendendo por que foi uma construção. O Senhor falou, sai para fora, olha para o céu, conta as estrelas, conta a areia da praia do mar, se é que você pode contá-las. Aqui, de novo, Deus mandou Abraão fazer o quê, gente? Sair. Veja que a vida da gente é feita de processos de sair. Sair de um lugar físico, depois sair de um lugar emocional, mas sempre ele estava saindo de um lugar físico também. É ou não era? Saiu da casa do pai, era obediência. Saiu da tenda, era obediência. Aí eu te pergunto, quando vieram a visita dos 3 homens, o Abraão estava dentro ou fora da tenda?
Estava dentro ou fora? Fora. Ele estava em obediência então ou não? Estava ou não estava? Você vai falar assim, mas só isso? Isso não é pouco. Quantos anos o Abraão passou esperando Deus de novo? Mas ele não passou esperando apenas, como muita gente espera, porque não tem opção. Tem gente que não está esperando, está vivendo. Está desconectada, desligada de Deus. O Abraão não, estava ali do jeito que Deus mandou ele ficar. Sai fora da tenda, olha. Por quê? Porque ele errou também. Quando ele ficou dentro da tenda, quando ele vacilou, quem que ficava dentro da tenda, gente? Aqui nesse contexto, quem ficava dentro da tenda? Sara. Quando ele deu ouvidos a Sara, o que ele fez com a vida dele? Ele prosperou ou ele amarrou a vida dele? Se ele estivesse fora da tenda, olhando para fora, olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para a areia que fosse, ele estaria melhor. Sabe o que isso mostra? Tem coisa que você parou de crescer, de prosperar, porque você parou de fazer o que Deus mandou você fazer. Você se desviou daquela ordenança, daquele mandamento que já foi claro para você. Ah, mas você está falando que Deus tem mandado ele sair da tenda e ele olhar para fora, no caso, ou para o céu ou para a areia, era algo que ele tinha que cumprir? Sim, se Deus mandar a gente ficar de joelho tanto tempo por dia, vindo de Deus não é importante? É ou não é? É igual foi com Naamã. A palavra do servo de Naamã tem que tocar todos nós. Às vezes a gente está esperando que Deus fale para nós uma coisa assim, mirabolante, extraordinária. Quando Deus só fala, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Isso é extraordinário? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão é extraordinário? É grandioso? Tem uma aparência assim de algo grande? Mas foi o que o servo dele falou. Se o homem de Deus tivesse te dito alguma coisa grandiosa, você não teria feito? Sim. Quanto mais então se ele te falou só isso? Aquilo para mim foi um soco no Naamã, assim, que ele, graças a Deus, que alguém ainda teve coragem com palavras, falar para ele, puxa, eu estou aqui fazendo isso por nada, vou lá fazer. Da mesma maneira que o sair da tenda, que o olhar para fora não era qualquer coisa. E quando vieram aqueles 3 homens, e um deles era o Senhor Jesus, o Abraão estava cumprindo, estava praticando, estava fazendo o que lá atrás o Senhor tinha mandado ele fazer. É ou não é verdade? Estava esperando no lugar certo, na posição certa, com a atitude certa. Tanto que quando ele viu aqueles 3, a Bíblia diz que ele foi rápido até eles, que ele correu até eles. E depois todas as atitudes dele não foram hesitantes, não, ele foi rápido, ele escolheu o melhor, ele serviu eles. E depois a Bíblia diz ainda assim, que depois ele continuou à disposição deles à sombra da árvore. Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Não está falando que ele então se pôs à disposição, mas ele permaneceu à disposição. Bem como ele já estava quando ele estava ali na entrada da tenda, olhando para fora. Ele não estava ali de novo pensando bobagem, passou o tempo, eu não tenho filho, eu não consigo, estou velho, minha mulher está velha, olha a minha vida. Não, ele estava esperando por Deus, porque foi assim que Deus mandou ele esperar. Fora da tenda, na posição, na direção dele olhar, não tem nada aí dentro da tenda para você olhar. Tem gente que já ouviu de Deus, para de olhar para aquilo que você está olhando, para de falar do que você está falando,
Para de pensar no que você anda pensando. Olha para as coisas que eu já fiz, as estrelas. Olha para a areia, tenta contar a quantidade de coisas que eu faço, que eu posso dividir. Não! Tem gente que insiste em ficar alimentando os mesmos pensamentos. E aí, claro, acha que é o momento, que é a risada da Sara que está impedindo a pessoa de ser abençoada. Não. Você pode ter uma Sara do teu lado rindo. Se você fez uma construção de fé, chega a hora que a resposta de Deus vem na sua vida. Como foi com Abraão. Ele passou anos construindo, ele passou anos, aquilo não era naquele dia. Não foi por conta do melhor novilho, da melhor farinha, da rapidez dele nos servir, não. Aquilo foi um reflexo dos anos que ele vinha construindo, aquela atitude de fé em Deus. De esperança, esperança que vem de esperar em Deus, esperar de Deus a conclusão da vida dele. Deus não vai responder momentos. Deus responde construções. Se você vem construindo em Deus uma vida, essa é a vida que você vai ter. Se você vem construindo com obras, com atitudes de fé, com orações, com uma vida que você tem ali se privado daquilo que a tua carne muitas vezes pede, mas você já ouviu de Deus, isso não é para você. Isso não cabe na sua vida. Isso não é o que vai te suster, que vai te alimentar. Você tem dito não para a carne, esperado em Deus. Não está mais lá dentro da tenda. O que é dentro da tenda? É ficar naqueles pensamentos, é ficar mergulhado, atolado no negativismo, no pessimismo. Ficar ali alimentando aquelas coisas que é o teu contexto, que é a tua circunstância. Quantos de nós que já vivemos isso, veio o Senhor e disse, não tenha medo. Não é para ficar com medo que você está, então pare de ter medo, pare de alimentar. Como fez o Abraão. Você não vê o Abraão aqui reclamando, eu não tenho filho, eu sou sozinho. Quando vieram os 3 homens, ou 3 anjos, como você preferir, dependendo da tradução, está assim. Ele só disse, deixa eu servir vocês. Porque ele sabia que ali teria Deus. Ele sabia que era Deus, ele sabia que teria Deus. Podia vir uma mensagem de Deus, uma resposta de Deus, uma direção de Deus, uma confirmação de Deus como veio. E quem vive por fé, vive com esperança. Não vive esse pessimismo que o mundo prega a todo momento. Vai piorar, vai ficar pior. Essa é a verdade, vai piorar. Não está piorando, na verdade? Não piora a cada dia as coisas? Piora ou não piora? E eu preciso viver acreditando nisso? Eu tenho que acreditar em Deus. Que é aquele Salmo 23 profético, que ali tem suprimento, ali tem relacionamento, ali tem revelação, ali tem intimidade, ali tem cuidado, ali tem tudo para aquele que crê e tem no Senhor o pastor, o cabeça, o líder da sua vida. Assim era a vida do Abraão. E foi por causa dessa construção de atitudes de fé, daquele lá atrás que Deus disse sai, que ele estava do lado certo da tenda. De que lado da tenda você está? Você está do lado que Deus mandou você ficar, fora, olhando para as obras de Deus, dando ouvidos à palavra de Deus, ou você está dentro da tenda ainda? Inclusive dando ouvidos a Sara. Quando Abraão deu ouvidos a Sara, o que ela mandou ele fazer? Quem lembra? Quando ele deu ouvidos a Sara, o que ela mandou ele fazer?
se deita com Agar e vai ter um filho com ela. O que ela diz para ele? Resolva na força do... Ele usou a força do braço. Aí eu te pergunto, ele resolveu? Quem aqui já deu ouvidos a Sara dentro da tenda, teve o mesmo resultado que o Abraão. Não foi assim? Foi dar ouvidos ao ímpio, foi dar ouvidos ao incrédulo, foi se voltar para pensamentos negativistas, foi tentar resolver, não deixa eu fazer alguma coisa, não deixa eu me mexer, não deixa eu colocar a mão, não deixa eu tentar resolver isso. Aí eu estou vendo gente assim. Que em vez de ficar do lado de fora, esperando Deus, e não é esperando apenas, é esperando do jeito certo. É esperando com fé. Esperando. Como é que eu espero com fé? Quando eu estou obedecendo. Você está entendendo? Eu não estou esperando ali porque eu não tenho alternativa, opção, não tenho nada. Então minha vida, o tempo está passando e é como se eu estivesse esperando. Não. Não vem dizer que você está esperando Deus, sendo que você só está vivendo. E o tempo está passando. Não, esperando Deus é quem estava como Abraão. Estava ali, na hora mais quente do dia, estava ele lá, na entrada da tenda, mas estava lá de fora e olhando para fora. Ou seja, eu sei que Deus vai aparecer, que Deus vai falar, que algo de Deus vai acontecer, tanto que eu estou aqui como Ele mandou eu ficar. Quem está entendendo? Eu não estou aqui, não estou fazendo o que Deus não mandou eu fazer. Não, eu estou fazendo o que Ele mandou eu fazer, como Ele mandou eu fazer. Isso a gente está falando de um dia, mas imagina quanto tempo Abraão vivia assim. Tem coisas que Deus já falou com cada um de nós. Não faça mais assim. Não gasta mais tempo aí dentro dessa tenda, pensando bobagem, temendo o pior. Não, sai fora, olha para o céu, olha para a areia. Conta. Fala das minhas obras. Fala dos meus feitos. Fala para si mesmo. Mas aí a pessoa não faz. E quando ela não faz o que ela já sabe que deve fazer, ela não está vivendo por fé. Ela não está obedecendo. E por isso que ela vai adiando mais e mais para frente aquilo que Deus já podia estar fazendo na vida dela. Quantos que ainda se entregam ao momento, que o momento é que mexe, o momento é que move a pessoa, e não a palavra, não o que Deus falou e o que Ele tem falado. Ah, não, agora está acontecendo isso. Agora é tal coisa. Agora é isso. Não, peraí. O que Deus falou comigo? Eu vou ficar com o que Deus falou. Ah, mas tem outras acontecendo. Que continue acontecendo, mas eu espero por Deus. Ah, mas está muito quente. Eu vou ficar do lado que Deus mandou ficar, fazendo do jeito que Deus mandou fazer. Porque foi isso, e por isso que os anjos vieram e deram essa resposta. A gente leu aqui, falou na segunda. A bispa ainda explicou que o voltarei dessa tradução significa intervir na vida de alguém para mudar o seu destino. E foi isso que o anjo do Senhor falou para ele: daqui a um ano eu vou intervir na sua vida e vou mudar o seu destino com um filho. Que a tua mulher vai ter nos braços. E foi tanto a construção do Abraão ao longo daqueles anos e não o momento, que mesmo a Sara, que era a pessoa que geraria aquele filho rindo, não alterou nada. Você percebeu isso? Não alterou nada. Deus falou, quem quer gerar o filho? Sara. Quem quer ter um filho nos braços? Sara. Quem que riu e foi incrédula? Mas ela teve o filho, não teve? Porque a promessa era para o Abraão. E a natureza que Deus criou é que mulher gera e tem filho. Então Deus não vai mudar porque as pessoas não se colocam na posição delas.
Não, a promessa é para o Abraão, a resposta é para o Abraão, a recompensa, a grande recompensa é para o Abraão, mas se isso passa por Sara, não tem problema, ainda que ela tenha sido incrédula, ainda que ela tenha se rebelado no meio do caminho, o Abraão vai ter a resposta dele, a recompensa dele e a vida que Deus prometeu para ele, se ele cumprir com a parte dele. Isso é maravilhoso. E quer dizer que se você faz a tua parte com Deus, não importa quem está do teu lado, não importa quem está perto, e não importa até quem vai fazer parte disso e vai passar por isso com você. Pagar o preço em Deus vale a pena. Você pode ter alguém aí numa fé contrária, numa atitude contrária, alguém em rebelião, alguém como um marido, como uma esposa. Se você fizer a construção certa em Deus, você vai ter a resposta certa de Deus. Se você tiver a atitude certa em Deus e mantiver essa atitude, essa postura certa, como Abraão manteve, você vai ter a resposta de Deus na sua vida. Isso é para jogar por terra aqueles que pensam, não, com o marido que eu tenho, com a esposa que eu tenho, na empresa que eu trabalho, no lugar que eu moro, do jeito onde eu vivo. Não tem nada a ver. Não é para isso que Deus olha. Deus está olhando se você está cumprindo o que Ele falou com você. Se Ele te mandou ficar fora da tenda, você está fora mesmo da tenda, ou você está dentro. E talvez vai querer que Ele aceite a sua justificativa. Senhor, mas é que naquele horário, quando o Senhor passou ali, ou quando o Senhor poderia ter passado, estava muito quente. Abraão poderia ter falado isso, não poderia? Poderia ou não poderia? Ele falou? Por que ele não falou? Porque ele estava no lugar certo. Eu quero que você que costuma dar desculpas, justificativas, pense, por que você faz isso? Porque aconteceu comigo. Não, porque você não estava no lugar certo. Você não estava na postura certa. Você não estava fazendo a coisa certa, por isso que você tem que dar justificativa para os outros. Por isso que às vezes você quer justificar para si mesmo. Não, mas não foi fácil assim. Não é fácil. Foi fácil para Abraão? Está ali naquele lugar, naquela hora, fazendo a gente não sabe há quanto tempo, muito provavelmente há anos, aquela mesma atitude de ficar ali esperando lá de fora. Se eu não estou ocupado, não estou trabalhando, não estou conduzindo meu povo, meus homens, meu rebanho, ou não estou dormindo, eu estou do lado que Deus mandou ficar da tenda, olhando para a direção que Ele mandou olhar, e esperando Ele como eu tenho que esperar. Mas cansa às vezes. Quando cansa, se apoia em alguma coisa. Será que o Abraão estava cansado aqui ou não? Estava ou não estava? O que você acha? Que ele estava cansado ou não estava? Tem indícios aqui. Como é que ele estava quando os anjos passaram lá? Ele estava em pé ou sentado? Como é que o Moisés venceu a batalha lá contra os amalequitas? Sentado. Sabe o que significa isso? Espera. Cansa esperar, não cansa? Fala a verdade. Mas tem meio para a gente esperar. Quer dizer, tem sustento para a gente esperar. Deus dá meios para a gente esperar. Tanto Moisés na batalha contra os amalequitas estava sentado, terminou aquela batalha sentado e ainda com um homem de um lado e o outro do outro escorando os braços dele. Estava o Abraão ali na hora mais quente do dia, do lado de fora, à entrada da tenda, sentado, olhando para fora. Porque ele sabe, assim como já aconteceu antes, pode passar aqui Deus. A bênção de Deus, a direção de Deus. E ele estava olhando para a direção certa. Olhando para a direção certa. Obedecendo a direção que Deus te deu. Você tem resposta. Você tem confirmação e tem conclusão daquilo que Deus já te prometeu. Não defina, não aceita que a tua vida seja reduzida a um momento. O momento pode ser o mais quente.
mais difícil, mais complicado, e até o momento que parece menos interessante da tua vida. Continue crendo. Continue no processo que você começou em Deus. As melhores coisas da vida da gente são aquelas que começam, seguem e terminam em Deus. Aquelas que você faz por sua conta, na força do braço, fora da direção, elas podem até ficarem bem, mas elas não vão terminar bem. Elas não vão permanecer na sua vida. O momento pode até te trazer algum resultado, mas aquilo não permanece. O que permanece são obras como essa. Deus falou algo para mim, eu vou fazer o que Ele falou. Ah, mas hoje não deu nada. Amanhã não dá nada. Daqui um ano fazendo não dá nada. Mas Deus está vendo tudo. Está contando cada atitude de obediência. Deus está recebendo cada dia teu de sacrifício. Quantas vezes que eu vejo as pessoas vêm, fazem, ajudam, evangelizam, olham, apoiam, tal. E às vezes eu vejo algum, então, mas eu estou fazendo isso e Deus está vendo. Deus está contando, Deus está anotando lá, tem um anjo anotando. Ah, mas eu não estou vendo, não está vendo porque não é hora de ver. Olha quanto tempo demorou para o Abraão viver a promessa. O tempo que demorou para ele viver a promessa, ele passou como? Esperando a promessa. Nós, da fé, temos dois modos de viver. Ou esperando a promessa, ou vivendo ela. Fora disso, você está fora de Deus. Está entendendo ou não? Ah, eu tenho uma promessa. Ou você está esperando, ou você está vivendo ela. Que se você estiver de outro jeito, você está fora da bênção. Você está perdendo tempo. Ah, mas esperar não é fácil, não é mesmo? Mas Deus nos dá sustento, igual estava tanto Abraão como Moisés sentados. Ele não estaria sentado se ele já não tivesse cansado. Mas quando ele viu a oportunidade, ele correu até eles. Depois, tudo que ele fez com o melhor e ele foi rápido. Que era de quem estava preparado para viver aquilo, para aparecer na frente dele a oportunidade. E como é que a gente vive preparado? Quando a gente vive pela fé. Quando a gente vive dependendo de Deus. A gente não depende de notícia, a gente não depende de alguém, a gente não depende de ter vontade ou ter sentimento para fazer o que é certo. A gente depende da direção que vem da palavra. A palavra nunca vai te dar a direção errada. Ela sempre te dá a direção certa. Por isso que quando o Abraão viu aqueles 3 homens, ele sabia, essa é a minha oportunidade. Eu não vou deixar passar. Ele não deixou. Ele parou, pediu que esperasse, foi e deu o melhor que ele tinha para aqueles homens. E aquilo não definiu. Aquilo foi apenas o reflexo da pessoa que ele tinha se tornado e de como ele vinha fazendo há anos. Você quer algo incrível na sua vida, construa isso em Deus. Se você está começando hoje, talvez hoje você veja nada. Nada mudando. E você tem que sair feliz ainda, mesmo que não ver nada. Por quê? Porque você sabe que você está começando uma construção que vai terminar de forma esplêndida. Um dia o Abraão começou obedecendo, saindo. Depois teve que sair de novo. Depois ele permaneceu fora de lugares e de situações que Deus mandou ele ficar fora. E aquela permanência, aquela obediência foi a construção, junto com outras atitudes sacrificiais de fé, que culminou no cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. Não é o momento, mas é a construção que vai fazer com que Deus nos honre e nos coloque em lugares altos, realize obras sobrenaturais e incríveis na nossa vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração,
Se você tem alimentado o medo, se você tem alimentado o medo, tá aí, fica, cada coisa que acontece nova, você já fica pensando, será que é só isso? Será que vai ficar nisso? Será que a minha vida vai ser isso? Será que eu não vou sair disso? Pare de alimentar o medo. Para de ficar aí. Vem um pensamento de que você não vai sustentar algo bom que está acontecendo na sua vida. Você vai perder, a qualquer momento você vai perder. Repreenda esse mal na sua vida. Ah, mas eu já expulsei. Fica com o que está na Bíblia. A Bíblia diz, resista ao mal. E ele fugirá de você. Não está escrito apenas expulse, mas resista. Resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem coisa que você orou ontem e você está pensando de novo hoje. Que você fez uma declaração e agora de novo isso aí está aí. Presente, latente na sua vida. Expulse de novo. Repreenda o mal. Não aceita na sua vida isso ter poder sobre você. Isso te dominar. Está escrito que se o valente vier para dominar você, você tem que ser mais valente do que ele. Você tem que ser mais forte do que o homem forte. Mais valente do que o valente. Não aceitar na sua vida que algo que entrou aí na tua mente por negativismo, por dúvida, continue dominando a sua vida. Parar de ser a pessoa das desculpas. E que ainda não são nem desculpas suas, não. Eu fiz, eu errei, perdão, Senhor. Não, mas deve ser por causa do meu cônjuge, deve ser por causa dos meus pais, deve ser por causa de alguém, deve ser por causa do lugar. Foi a primeira coisa que o Abraão fez, ele saiu. Se você já ouviu de Deus para sair de algum lugar, saia. Sair do meio de pessoas, saia. Mas você também não pode ignorar quando você ouve para sair da tenda. Mas a tenda, o Abraão voltar para ela todo dia. Quer dizer, se sair da tenda tem um significado de coisas que você tem aí dentro. Pensamentos que talvez de tanto você tê-los, repeti-los, eles se tornaram teus. Pessimismo, negativismo, complexos, carência. E claro, o maior de todos eles, o principal de todos eles, o mais forte e que ainda domina alguns, o medo. Coloque a mão na sua cabeça agora, nós vamos expulsar isso. Você não veio aqui só para você ouvir minha oração, você vai orar comigo. Você vai expulsar todos os medos, se eles se tornaram espíritos na sua vida. Se era um espírito que soprava na sua mente, e de tanto você repetir isso dentro de você, eu não vou conseguir, não vai dar, vai ficar ruim para mim, eu vou perder essa chance, eu vou perder esse tempo, eu vou perder essa oportunidade.
Se você deixou esse espírito entrar e dominar você, você deixou esse espírito entrar e manter você no lugar que você se encontra, um lugar de derrota, manter você na doença, na enfermidade, manter você na depressão, manter você oprimido, essa pessoa aí que até a tua expressão física, corporal, o teu jeito de ser, é de quem está aí dominado, oprimido. Nós vamos expulsar agora esse demônio, você vai crer. Que quando você disser sai, ele vai sair e você vai ter uma vida livre. Uma vida livre. Porque como disse Paulo à igreja de Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem para a escravidão. Porque não é Deus que te coloca numa escravidão. Jesus pagou o preço pela liberdade de cada um que crê nele. E não para que você creia nele e continue escravo. Continue dominado, derrotado, fracassado, limitado. Expulsa comigo agora, o que é que está te afetando? Senhor Jesus Cristo, eu peço, passa com teu sangue agora, sobre cada um que está aqui, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu peço que sobre esse corpo agora, sobre essa mente, esse coração, passa com teu sangue agora, Senhor Jesus. Passa com teu sangue, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre cada pessoa que está aqui nesse templo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada pessoa que nos acompanha agora, nessa mesma fé. E eu ordeno em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito que está oprimindo, que está perturbando, que mantém essa pessoa presa, como se tivesse uma corrente presa a esse demônio e a vida dela, que ela não vai além, que ela não crê, e quando ela ouve uma palavra, ela já pensa, não é comigo, não é para mim, não vai dar certo comigo, porque comigo as coisas não acontecem, não funcionam, comigo e para mim nada dá certo. Eu ordeno agora que esse demônio, que se apropriou dos pensamentos dessa pessoa, e que limita, esse demônio que oprime, que até o corpo dela, ela sente o peso, ela sente dores, o corpo está dominado por uma doença, uma enfermidade. Essa pessoa que está arruinada, porque ela veio perdendo, ela veio aceitando, ela veio se rendendo, ela veio confessando só derrota, fracasso, ela veio mendigando atenção, dinheiro, ela veio mendigando o resto dos outros, o resto de um lugar, o resto de uma pessoa. Esse demônio que vem dominando agora, vem arrastando essa pessoa, porque ela acreditou nesse domínio. Ela acreditou nessa palavra, a palavra do mal, a palavra da desgraça. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E se tem um demônio agora por trás, se tem um demônio agora, o causador dessa dor, dessa doença, dessa enfermidade, o demônio que mantém essa pessoa na depressão, o demônio que mantém ela com esse complexo, nessa condição de vida indigna, eu ordeno agora, e eu, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, que onde estiver atuando agora esse mal na vida dessa pessoa, se está na mente dela com esses pensamentos, esse punhado de pensamentos inúteis, negativos, pessimistas, pensamentos que arruinam, que destroem, que corroem ela por dentro, esses sentimentos agora, que só adoentam com ela, adoentam com a alma dela. Ela sempre se vê mal, ela sempre se vê nessa amargura, ela sempre está triste, porque esse mal domina, esse corpo que está doente, que sente dores, que tem inflamações, tumores, câncer, que tem aí enfermidades. Eu ordeno agora,
espírito imundo, espírito maligno, demônios, castas de demônios, falanges de demônios, pega tudo aquilo que é seu agora. E em nome de Jesus eu te ordeno, o que está na mente, o que está no coração, os sentimentos, os pensamentos, as doenças, as enfermidades, pega tudo que é teu agora, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse mal em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo o espírito da enfermidade, o espírito das dores, o espírito dessa doença, que era a grande limitação da vida dessa pessoa, porque foi aceito. O pensamento foi sendo aceito, o sentimento, a sensação, o sintoma foi sendo aceito, até que se tornou algo crônico. Está repreendido agora, eu amarro essa doença. Eu repreendo agora essa dor, e ela não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Senhor, eu invoco o teu nome agora, Jesus Cristo, para declarar cura. Eu declaro cura agora desse corpo. Senhor, que essa sentença agora, de que essa pessoa morreria com essa doença, essa enfermidade, essa dor, que seja anulada agora, e que volte para a cruz essa enfermidade, que volte para a cruz essa depressão, que volte para a cruz essa inflamação, que volte para a cruz agora essa doença, e que se cumpra a tua palavra, e que essa pessoa seja curada. Senhor, não é por mim, mas é porque eu oro em nome de Jesus Cristo, e quando eu falo em nome de Jesus, é para Ele que o Senhor olha, para cumprir com a tua palavra. Eu declaro o cumprimento dela, com cura aqui agora, com libertação. Liberta essa pessoa agora desse jugo, dessa canga que foi colocada nos ombros dela, nas costas dela, essa enfermidade que foi atribuída a ela, e que por tanto tempo ela aceitou. Eu declaro liberta, eu declaro essa pessoa liberta, ela curada, ela transformada, ela vendo a glória do Senhor, com esse alívio, com essa cura, com essa libertação, com o corpo dela, a vida dela, a cabeça dela, os membros do corpo dela, o organismo dela sarado, em nome de Jesus. Sara, Senhor. Senhor, eu não saro, mas eu creio no Senhor que sara. Sara agora. Sara, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio e declaro agora. Seja sarado, seja livre, seja curado e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro cura e libertação. E eu tomo posse, meu Deus, de pessoas que têm esperado e construído essa vida, e uma vida, meu Deus, de preço sendo pago, sacrifícios sendo entregues. Eu declaro a recompensa do Senhor vindo. Eu declaro, meu Deus, esse destino sendo alterado, essa vida sendo transformada e abençoada pelo Senhor. Eu recebo, eu tomo posse da tua bênção, eu declaro a tua bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.